boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Eu confesso que eu tô muito animada para hoje, porque a gente vai fazer um mergulho naqueles paradoxos que dão um nó na nossa cabeça, sabe? Com certeza. Aqueles que desafiam a nossa lógica diária. Exatamente isso. A ideia de que, para a gente viver de verdade, primeiro seria preciso morrer. E para guiar a gente nessa jornada, a nossa mesa está com um material fresquinho. Um artigo recém-publicado agora, em 4 de março de 2026. Lá no blog Arauto de Deus. Isso. O título é super direto: Mortos e Vivos. E eu acho que o que traz um peso analítico muito fascinante para esse texto é a própria figura do autor, o Jamerson Silva Araújo. Nossa, a bagagem dele muda tudo. Porque, ele não é alguém que simplesmente aceitou as coisas desde sempre. Não mesmo. Ele é um teólogo que, incrivelmente, encontrou a fé exatamente quando ele estava estudando as Escrituras com um objetivo muito claro. Ele queria refutar o texto bíblico. Ele queria provar que estava tudo errado. Exato. Ele queria desmontar o argumento. E esse processo, esse passado de ceticismo rigoroso, faz com que ele tenha uma lente muito afiada. Ele não aceita respostas fáceis e a gente percebe isso em cada linha do artigo. E é com essa energia que a gente define a nossa missão hoje. O nosso objetivo nessa conversa é desvendar, decodificar esse paradoxo central do texto, a ideia da morte para o pecado. Que é uma metáfora poderosa, mas que pode assustar num primeiro momento. Muito. Então a gente vai decodificar isso especificamente para quem está tendo contato agora com esse conceito, para quem está chegando nesse tema pela primeira vez. Como que a gente morre para poder dar frutos de verdade. E o tom que ele usa para explicar isso é muito analítico, muito pé no chão. Ele pega essa metáfora e traz para a realidade. E logo de cara, ele constrói um cenário atual que é um belo de um soco no estômago. Nossa, nem me fale. Ele traz uma analogia muito forte. Ele diz que o nosso mundo de hoje não é uma ficção zumbi de cinema, mas que na prática tá cheiro de mortos-vivos. É uma imagem que gruda na cabeça, né? Gruda demais. A explicação dele é que as pessoas nascem e estão fisicamente vivas. Elas estão trabalhando, pagando imposto, andando na rua. Fazendo o corre do dia a dia. Isso. Mas que espiritualmente elas estão mortas. E tudo isso por conta de uma natureza corrompida. O que a teologia chama de natureza adâmica. Exato. Uma espécie de falha de sistema que todo mundo herda. E que deixa o nosso núcleo espiritual inoperante, focado só no nosso próprio umbigo. E o que é fascinante aqui é como ele usa as próprias escrituras para apresentar cura para isso. A famosa metáfora do grão de trigo. Isso mesmo. Ele cita o livro de João, capítulo 12, versículos 24 e 25, onde Jesus fala que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Certo. Vamos desempacotar isso para nossa audiência, porque a gente não está falando de agricultura básica, né? Não de jeito nenhum. Para quem é novo nesse assunto, quando o texto fala em morrer, dá aquele frio na espinha. Tipo, como assim? É natural o susto. Mas a genialidade da analogia é justamente a biologia da coisa. A semente, enquanto ela está ali intacta, bonitinha, num pote de vidro, ela tem um potencial gigante, mas está trancado. Ela é só uma semente. Exato. Para a vida que está dentro dela sair, a casca dura precisa ser rompida na terra escura. Ela precisa deixar de ser o que era. E traduzindo isso para o texto do Jamerson, essa morte não é física. Ninguém está falando de encerrar a biologia. Ufa, ainda bem. É uma escolha moral, uma escolha interna. É escolher morrer de vez para o pecado. É decidir que aquela velha natureza, o egoísmo, a vontade de ser o centro do universo, não vai mais apitar na sua vida. Ou seja, Deus mantém a gente vivo fisicamente, os nossos pulmões estão respirando, justamente para a gente ter a oportunidade de fazer essa escolha consciente de morrer para o velho eu. Perfeito. É a janela de oportunidade que a gente tem. E quando a gente escolhe isso, a gente abre espaço para o surgimento de uma nova vida real. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o artigo confronta de frente uma das maiores obsessões do nosso mundo moderno, a meritocracia. Nosso Jamerson bate forte nisso. Ele tira o chão daquela ideia de que a gente precisa se esforçar até a exaustão para merecer alguma coisa de Deus.
O texto dele é categórico, ele afirma que a vida eterna não é uma medalha de honra ao mérito. Não é um prêmio pelo seu currículo de boas ações. Não é. A vida eterna não é conquistada por esforço humano, mas sim por rendição, o fim do controle. Isso, psicologicamente falando, é um alívio, mas é aterrorizante. É o paradoxo perfeito. É a salvação vindo exatamente pela morte daquele eu que insiste em querer governar tudo. É a renúncia absoluta da vontade própria. É soltar o volante. Soltar o volante total. E ele conecta isso brilhantemente com um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, onde Paulo fala sobre o batismo. Que não é só um ritual de molhar a cabeça, né? Longe disso. Na visão teológica que o autor defende, no batismo, o indivíduo é literalmente unido à morte de Cristo. Ele é sepultado com ele, aquele velho homem, aquele ego controlador. Ele é crucificado ali. Para quê? Para que o corpo do pecado perca o seu domínio completo sobre as nossas ações. O que tira um peso colossal das nossas costas. Porque a gente vive numa sociedade que exige perfeição o tempo todo. Você tem que ser o melhor profissional, ter a melhor moral, resolver tudo na força do braço. E tentar alcançar a perfeição moral por forças próprias é a receita certa para o esgotamento. Exatamente. Então saber que a justificação vem por rendição é um alívio, mas exige coragem. Porque a entrega total do controle da própria vida não é natural para nossa mente. A gente é condicionado a ter garantias, a ter um plano B. E a rendição que o texto pede é não ter plano B nenhum, é confiar totalmente. Então, o que tudo isso significa na nossa vida prática? Porque a teoria é linda. A semente morre, a gente abre mão do controle, o velho homem é sepultado, mas aí o despertador toca na segunda-feira de manhã. É aí que o jogo começa de verdade. Pois é. O trânsito está travado, o chefe está cobrando prazo e a vontade de buzinar e brigar com o mundo vem com tudo. Se a gente já morreu para o pecado, como é que a gente vive na prática na segunda-feira? O artigo não deixa a gente no escuro nessa parte. O Jamerson traz a resposta baseada novamente em Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que é o apelo para apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo é uma expressão forte. Muito forte. E se conectarmos isso a uma visão mais ampla do mundo antigo, a gente entende o peso absurdo dessa frase. No mundo antigo, sacrifício envolvia morte física. Um animal no altar, ele era consumido pelo fogo, deixava de existir para o mundo. A finalidade era a morte. Exato. Então, falar de um sacrifício que está vivo no altar é uma contradição para os ouvidos daquela época. E o problema de um sacrifício vivo é que ele pode simplesmente levantar e sair caminhando do altar quando a situação aperta. É exatamente esse o perigo. E é por isso que o autor foca tanto na questão da escolha. Estar morto para o mundo, para a carne, para o pecado, mas ao mesmo tempo, ser um sacrifício vivo significa que existe uma escolha diária, contínua. Não é um passe de mágica que acontece uma vez só e pronto. Não mesmo. É a decisão de acordar e negar a vontade da carne de novo. É crucificar aqueles desejos que te afastam de Deus no meio do trânsito, no meio do escritório. É escolher a obediência, mesmo quando aquela natureza caída velha tá lá no fundo gritando o contrário. É o cara que te corta no trânsito e você escolhe a mansidão em vez do xingamento. Exato. Você está no altar. Você escolhe ficar no altar. E isso nos leva de volta, de um jeito muito amarrado, para a nossa metáfora do grão de trigo. Para a gente conectar todas as pontas agora. Vamos lá. Se a semente foi de fato enterrada na terra escura, se a velha natureza morreu e a pessoa rendeu o controle sendo esse sacrifício vivo todos os dias, qual é o resultado visível disso tudo? O resultado prático é a colheita. É o que o autor aponta na conclusão do artigo. Assim como a semente não pode frutificar se ela não passar pela experiência de ser enterrada, o ser humano não tem como manifestar os frutos reais se não estiver morto para o sistema de vantagens desse mundo. Que é o que o texto chama de fruto do espírito, certo? Isso. O texto bíblico lista coisas como amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. O Jamerson argumenta de forma muito clara: a verdadeira vida, a vida que produz esses frutos genuínos,
Ela só começa de verdade quando a gente abre mão da nossa própria vida por amor a Ele. Porque tentar produzir paciência e amor na força do esforço humano é como colar uma maçã de plástico numa árvore seca. Perfeito. Dura pouco e não alimenta ninguém. Não sustenta. Na primeira tempestade, o fruto falso cai. A verdadeira virtude, a paz real debaixo de pressão, só vem dessa raiz de rendição que o texto ensina. É a vida que brota da morte do ego. E esse é o fechamento genial da linha de pensamento do artigo. Olha, que jornada incrível a gente fez aqui hoje. Para fazer um resumo de valor e garantir que todo mundo pegue a essência, nós começamos com aquele diagnóstico incômodo de que muitas vezes andamos por aí como mortos-vivos, presos numa natureza corrompida. Operando no automático. Exato. E aí passamos pela necessidade visceral de nos tornarmos aquele grão de trigo que morre. Ou seja, deixar de lado a obsessão pelo esforço humano e pelo mérito para abraçar a rendição total do controle. E a gente viu como ser um sacrifício vivo é uma decisão diária. É uma morte contínua do nosso próprio ego na segunda-feira de manhã. Isso mesmo. E que essa morte diária do ego é o único solo fértil possível para que o verdadeiro fruto do espírito cresça e apareça nas nossas atitudes. Isso levanta uma questão importante. Algo para a gente levar para a semana, construindo em cima do que o Jamerson nos apresentou. Se a gente olhar para a botânica de novo, a morte da semente, aquele momento em que a casca dura se rompe no escuro, é exatamente o que libera o código genético para que uma floresta inteira possa existir. O potencial estava todo lá dentro. Exato. O fim da semente é o começo da floresta. Então, se aplicarmos isso à nossa realidade íntima, qual será o potencial espiritual inimaginável que está aí dentro? Qual será o código de transformação que está trancado dentro de nós neste exato momento, apenas esperando a nossa coragem de finalmente ceder o controle e romper a casca do nosso próprio ego? É uma provocação e tanto. Romper a casca dói, mas é o que libera a floresta. Sensacional. Bom, eu queria agradecer imensamente a companhia de todo mundo que esteve com a gente em mais esse mergulho profundo. É sempre uma alegria compartilhar essas descobertas incríveis com quem nos ouve. Que a gente possa levar essa reflexão sobre a semente e o sacrifício vivo para os nossos dias. Um grande abraço, fiquem bem e até a nossa próxima conversa.